Bom dia, pessoal. Dia 24 de junho de 2024, nosso bate-papo semanal, agora nosso telejornal, tá? Ibovespa semana passada encerrou a semana em 121 mil pontos, tá? Uma alta aí de 1,4% na semana, tá? Falando um pouco sobre o índice, o Ibovespa, é importante falar sobre barato, caro, né? Se ele está nesse momento aí, após quase 10% de queda no ano, em um ponto interessante para compra ou não. Um dos indicadores mais relevantes é o PL, que é preço sobre lucro, tá? O PL do índice, atualmente, encontra-se no patamar de 8 vezes, tá? Preço em relação ao lucro. A média histórica é de 15%, tá? Então, sim, se a gente usar esse indicador, que é um indicador bem importante, é um bom momento para compra do índice Ibovespa, tá? Alguns setores têm um PL até bem mais interessante do que o Ibovespa também, tá? Por exemplo, bancos ou até o setor de energia elétrica. Falando um pouquinho sobre as empresas do índice. Lembrando sempre que as empresas que fazem parte do índice, do Ibovespa, elas são as campeãs dos seus setores, né? São as melhores empresas de cada setor. O fato é que essas empresas elas têm bons números, a maioria delas apresenta bons números, ou seja, o cenário micro dela é interessante, tá? Algumas distribuindo mais de 10% de dividendo, pouca alavancagem, ou seja, um resultado bem interessante. Ou seja, o micro é interessante. No entanto, o cenário macroeconomia, inflação fiscal, acaba sendo bem desafiador. Tá? Então, as empresas, apesar do cenário macro, vêm conseguindo obter um retorno interessante, um lucro interessante, o que explica essa relação preço-lucro interessante, favorável, vamos dizer assim, no momento para a compra dessas empresas. A gente salientou até algumas a semana passada, né, que tem um preço interessante. Banco do Brasil, Bradesco, né, em pontos bons, siderurgias também, né, em preços interessantes. Semana passada a gente teve também o Copom, né, com um retorno aí após a reunião de quarta-feira, definindo a Selic em 10,5%. Tá? O Boletim Focus essa semana foi divulgado agora há pouco pela manhã e foi revisado novamente para cima, tanto a inflação quanto o PIB. Tá? Sempre lembrando que inflação, quando a inflação aumenta, a gente acaba tendo também uma elevação na projeção do PIB. Tá? Inflação gera PIB, em resumo, isso é um fato, certo? Alguns governos, enfim, até aceitam um pouco de inflação, porque isso acaba mostrando também uma elevação do PIB, né? Especialmente quando se pensa no curto prazo. Tá? Finalizando para a parte prática, bem prática do nosso bate-papo, em relação a indicadores e retornos. Tá? Em 2024, a gente está encerrando o primeiro semestre, e a gente tem aí até o momento, até o fim de junho, o Santo Grau, né, como eu chamo, o IPCA mais 6 líquido, rendendo mais do que 100% do CDI e mais até do que 120% do CDI. Tá? Então, se a gente tem uma ideia de que nos próximos meses e anos a inflação vai aumentar e talvez no início do ano que vem o CDI vai diminuir, dependendo de quem assumir o Banco Central, a estratégia de IPCA mais 6, IPCA mais 5, mas essencialmente IPCA mais 6, acaba fazendo bastante sentido. Por isso que eu faço questão de bater muito nessa tecla, para que fique sempre muito claro, inclusive de uma forma prática. Tá bom? Nosso telejornal fica por aqui. Boa semana aí, abração.